Então, bioinvasão. É Sim. bioinvasão, considerado bioinvasão. É importante que nós, profissionais, saibamos diferenciar o que é um processo de dispersão que acontece a partir dos mecanismos da própria espécie, sendo favorecidos, por exemplo, por uma alteração ambiental que o ser humano propicia, daquela espécie que a gente pegou e soltou ali e causou um caos terrível, né? Porque muitas vezes são essas espécies que têm a plasticidade, a capacidade de se dispersar e ocupar espaços que nós muitas vezes alteramos, que evitam que muitas vezes esses espaços se tornem um deserto de vida, né? Não necessariamente, ou seja, na verdade, dentro de né, de probabilidades em que a natureza é tratada, principalmente na física quântica, a gente entende que as espécies elas utilizam de oportunidades também para estar ou não em determinado local, em determinado instante. Eu esqueci de perguntar para você. Então, o fato dele trazer esse, tipo, dele ter se dispersado do jeito que ele se dispersou, apesar dele ser originário aqui do Rio, ele virou um bioinvasor? Eu não me perdi nesse conceito. Não necessariamente ele é tratado, nesse caso, a sua pergunta é bem cabível, porque ele continua na mesma área onde a sua distribuição natural já acontecia. Só que ele se aproveita de novas áreas dentro desse mesmo ecossistema para que ele expanda a sua população. Nesse caso, não é uma bioinvasão. É simplesmente um favorecimento que ele ocupa áreas abertas, que a sua dispersão ele tem uma distribuição geográfica extremamente, vamos dizer assim, abrangente, e simplesmente, vamos dizer, no mesmo território, ele pode se favorecer com a retirada de florestas e ocupar áreas que estejam com gramíneas e assim por diante, mas ele simplesmente está aproveitando aí, no caso, a alteração do território, da paisagem, para se aproveitar dela, para se sobreviver e reproduzir. Sabe, esses dias eu vi um post numa página de Niterói de uma pessoa que na varanda dela, em Piratininga, viu um mico-leão de cara preta, né? Aí, até no post, eu e acho que alguns outros que devem ser biólogos explicaram, né, que é uma espécie que não é daqui, né? Uma espécie invasora. Não. Quem está falando é o Nicolas? Isso. Ela chega a ser invasora ou ela ainda não se expandiu a área dela? Ô, Nicolas, não é um mico-leão de cara preta. É um mico-leão de cara dourada. Isso, perdão. Originário do sul da Bahia, extremo norte de Minas. Esses animais foi modestamente eu mesmo que os identifiquei no ano de 2000 aqui, né? E nós vamos tratar deles ainda como bioinvasores dentro dos exemplos que nós vamos tornar mais denso nesse nosso encontro. Mas não é um mico-leão de cara preta, é um mico-leão de cara dourada, o Leontopithecus chrysomelas. Isso, exatamente. Perdão, me confundi mesmo com... A gente trata dele adiante. Tá. Mas ele já expandiu o suficiente para ser invasor, então, no caso, né? Não, no caso dele, existe um projeto de translocação, de retirada dele. Essas são populações remanescentes que estão aqui ainda, porque o processo de retirada de uma espécie invasora, ele é um desafio enorme, porque você pode retirar a grande maioria dos indivíduos de uma população, mas se você deixa um, dois, três, quatro, mas que você deixa um casal, ou dois, ou quatro, ou seis casais, todo o seu esforço do ponto de vista de controle ambiental, de retirada, translocação de uma espécie exótica a um determinado ambiente, ele pode ser jogado abaixo, ele pode ser simplesmente paliativo, né? Desperdício, né? A gente volta a falar sobre ele, tá bom? Posso só te perguntar uma coisa?
Pois Essa não. questão do quero-quero, apesar dele não ser um bioinvasor, ele vai ser exótico em determinado local que ele não é nativo? Por exemplo, um outro Sim, estado. sim. Se você abrir, o Nicolas pode fazer isso para mim. Abre lá a página do Wikiaves, você vai ver a distribuição geográfica do quero-quero incrível. Então, assim, por mais que ele tenha se favorecido em alguma, a distribuição geográfica dele é bem grande, né? Então, assim, se o caso dele ocupar uma área que anteriormente ele não existia, ele pode, através do conceito da Convenção Brasileira, da Convenção Internacional de Diversidade Biológica, a CDB, ele pode, dentro desse conceito, ser considerado uma espécie exótica, né? E se ele expande a sua população a partir desse local no que ele ocupou, ele passa a ser um exótico invasor. A distribuição dele é em todos os estados do Brasil Por tem isso, registro, né? assim, ó, ele praticamente existe em todo o território nacional. Então, ele particularmente ele se favorece com algumas transformações ambientais que acontecem porque áreas que são desbravadas e a floresta é substituída por gramíneas, por exemplo, ele é uma das espécies que se favorece. Inclusive a garça faceira, como foi comentado aqui. A gente já comentou também que a introdução dessas espécies exóticas, elas podem ser motivadas por diferentes justificativas, né? Sejam elas econômicas, sociais, ambientais, né? que tentam justificar essa introdução. Por exemplo, no século, se a minha memória não me trai, no século XIX, a Austrália introduziu os coelhos domésticos no continente, desculpa, australiano, com o interesse de ser uma espécie para ser caçada, para servir de alimento, para servir, de alguma maneira, do ponto de vista econômico, que se tornou uma praga, porque ela não possuía predadores efetivos que causassem, que propiciassem uma resistência ambiental com relação àquela população, a ponto que em 1950 a Austrália, que é um paraíso de equívocos nesse sentido, né, de introdução, ela introduz o vírus da mixomatose para tentar controlar essas populações que se tornaram incontroláveis no território australiano. Outro erro, né? Porque por mais que o vírus tenha sido letal para a maior parte da população, ele propiciou o surgimento de populações com certa resistência a esse vírus, de forma que não conseguiu controlar o problema, não conseguiu sanar o problema. Ou seja, você, muitas vezes, numa tentativa de corrigir um erro ou controlar aquilo que pode ser denominado uma praga, ao se introduzir uma espécie para que ela faça o controle daquele organismo indesejável, daquele animal indesejável, esse organismo, ele inclusive pode atingir outras espécies e causar danos extremamente inesperados na cadeia biológica como um todo. Tem um exemplo também dos peixes, né? Que botaram tilápia acho que era o Rio Paraíba do Sul, né? E depois botaram um predador, esqueci qual é o nome do peixe, mas é um peixe da bacia amazônica, né? E ele Sim, comeu o as tucunaré. tilápia. Isso. Sim. E agora os tucunarés dominaram o rio, né? Acabaram com as tilápias. Eu era um menino, em 1993, eu fui questionar um palestrante de um órgão importante brasileiro que estava dando uma palestra sobre a introdução de peixes nos rios. Nossa, eu fui massacrado. E anos depois, num encontro ambiental, um colega encontrou comigo e disse: Sávio, lembra daquilo que você falou? Você estava coberto de razão, você foi massacrado e
e as hipóteses que eram extremamente plausíveis, né, de impactos da introdução dessas espécies, realmente aconteceram. Então, a gente não deve se calar, não, sabe? E às vezes leva-se anos para aquilo que você muitas vezes colocou possa ser reconhecido como pertinente. Enfim, vamos seguindo. Outros exemplos de espécies, embora não seja no estado do Rio, que foram introduzidas propositadamente. Vejam vocês, o nosso teiu, esse largato, que muitos chamam de teju, enfim, depende da região, ele tem uma fonética. O tupinambis, ele foi levado para Fernando de Noronha na década de 50 como uma tentativa de combater os roedores naquela ilha. E acabou se tornando assim, não resolvendo o problema e se tornando uma espécie introduzida e exótica, invasora, naquela ilha. Da mesma forma, outros erros militares introduziram uma espécie de roedor pouco conhecido Mocó, né? por nós, que é o mocó, né? Lindo, maravilhoso. Tem uma música, né? Os Nordeste falam. Se vocês quiserem, eu canto, mas me fiquei tímido agora, né? Mas o mocó é uma espécie da nossa biodiversidade que também foi introduzido em Fernando de Noronha para servir na década de 60, para servir de caça para os soldados. Né? Então, essas introduções muitas vezes eram oficiais. É o próprio representantes oficiais do governo brasileiro que propiciavam introduções por questões que a gente nem vale a pena adjetivar. Né? Bom, quando ocorre a introdução de uma espécie, né, quando essa espécie chega, ela é introduzida em determinado local, não necessariamente ela se torna uma invasora e não necessariamente ela sobrevive. Ela precisa passar por 3 filtros. O filtro biogeográfico, o filtro fisiológico e o filtro biótico. Então, o que significa isso? Isso significa que, por exemplo, muitos de vocês podem ter uma calopsita em casa. Você sabe a calopsita fugir de alguma maneira, pelo menos até hoje, um desses filtros tem segurado para que a calopsita não se torne um exótico invasor, né? Porque esses filtros vão criar uma resistência para que populações de determinadas espécies, ou seja, eles têm que passar por esses filtros. Né? Esse filtro biogeográfico, ele impede a passagem da espécie para uma determinada área. Vamos supor, um rio. Os primatas amazônicos, por exemplo, eles não nadam bem, não nadam, não são nadadores excepcionais, não gostam de chegar no rio e diferente de um gênero de macaca, né, que vivem lá no Japão, que fica lá na água, lá, principalmente aquela água quentinha lá na época do inverno. Mas os rios acabam definindo as populações, as espécies, as subespécies de primatas na região amazônica, porque funcionam como uma barreira geográfica. Né? Uma montanha, uma cadeia de montanhas, ou seja, uma determinada barreira, que é um filtro que vai impedir essa passagem. Né? Então, para uma espécie colonizar uma área, ela primeiro tem um filtro biogeográfico. Se o ser humano pega aquele bicho, igual fizeram com o Neotopithecus crisomelas, né? Bota dentro de um carro e traz e solta aqui, essa barreira geográfica, seja ela pela distância, seja ela a barreira por rios que tem no caminho, pelas montanhas, ela deixa de existir. Então, em geral, os bioinvasores eles ultrapassam esse filtro biogeográfico, no caso de exóticos invasores, muitas vezes pela facilitação humana, pela introdução que o ser humano faz. Né? Mas, eventualmente, ele pode romper essa barreira biogeográfica
Só que são mecanismos ecológicos que demandam tempo, demandam estudos de caso e assim por diante. Quando ele ultrapassa essa barreira, esse filtro biogeográfico, aí tem o filtro fisiológico. O que é o filtro fisiológico? Vem cá, eu suporto aquele frio todo daquele ambiente, eu suporto aquele calor imenso, eu suporto as condições ambientais, que eu falo, a espécie, que me permite sobreviver frente a essas condições chamadas condições abióticas, as condições locais, as intempéries, as questões ambientais, climáticas, por exemplo, que vão ou não serem, vamos dizer assim, criarem condições ou não que eu ou a espécie que está colonizando a nova área, ela possa permanecer. Isso se dá com a espécie humana também, né? E a espécie humana, como um primata que se caracteriza pela grande adaptabilidade que possui, né? Então consegue, de alguma maneira, se adaptar na maior parte dos ecossistemas que existem no mundo. Então, esse filtro fisiológico, ele também é um filtro quando uma espécie vem a colonizar uma determinada área. E a última etapa é o filtro biótico, que aí tem a ver com essas relações intraespecíficas, não mais interespecíficas, mas relações intraespecíficas, ou seja, eu preciso vencer, ou seja, me adaptar às interações de fauna e flora, que não resulte na minha eliminação, ou seja, na eliminação daquela espécie que está na tentativa de colonizar uma nova área. Por exemplo, se uma calopsita é solta, vamos falar da calopsita de novo, numa determinada região, e ali tem uns gaviões ali, uns chima-chima, uns caracará, que vão pegar e comer ela e acabou. Entendeu? Ela não vai resistir, por exemplo, à presença de determinados contingentes de predadores que não vão permitir que essa população se estabeleça ali. Esses são chamados filtros bióticos. Então, revisando, né? Para uma espécie colonizar uma nova área, ela tem que passar por 3 filtros. O filtro biogeográfico, o filtro fisiológico e o filtro biótico. Está combinado? Assim, ao passar, então, assim, passar desses 3 filtros, ela já começa a se estabelecer. E esses processos, por outro lado, né, que são relacionados à chegada do organismo invasor num determinado ambiente, né, esse que vem a colonizar, ele passa, na verdade, e aí, numa outra perspectiva, por 3 fases, ou seja, uma fase de estabelecimento, né? Ele passou nos 3 filtros? Passou? Então, ele está na fase de estabelecimento. Uma fase chamada fase de dispersão às áreas adjacentes e uma chamada fase de integração, eventual integração. São fases do mecanismo de invasão biológica, né? E aí eu vou ler o que o autor coloca aqui. Ó. Em cada etapa é possível indagar sobre quais as características da espécie exótica e do ambiente invadido têm influência no sucesso da introdução. E aí estipular as alternativas de gestão mais adequadas. Aí a gente está falando de gestão ambiental, em se tratando, por exemplo, de uma espécie que foi introduzida, né? E ao se monitorar aquela espécie, dentro dessas fases, né, o monitoramento dessa fase para que possa se estabelecer alternativa de gestão mais adequada, porque essa espécie invasora ela pode causar impactos muito relevantes na biota local. Então, muitas vezes, quando se age inicialmente, por exemplo, no ano de 2000, eu cheguei e fui no Comitê Internacional do Mico-Leão Dourado, fui no antigo, no INEC, que chamava IEF, na época, falei, tem 2 famílias de mico-leões de cara dourada vivendo lá na região de Niterói, na Serra da Tiririca, lá perto de Rio do Ouro, tem que tirar esses bichos de lá o quanto antes, são só 2 famílias, a gente transloca eles, leva eles e faz uma quarentena e tudo, retira eles daqui, faz um plano, na verdade, de introdução do que realmente existia aqui na região, que era um mico-leão dourado, não era o de cara dourada. Né?
e que nunca fizeram de verdade um plano de ação que já poderia ter sido iniciado há muito tempo atrás e que nós tivéssemos hoje. Mas vamos deixar o primata um pouquinho mais para frente. Só usei, nesse caso, para ilustrar essas fases, né? Você queria falar alguma coisa, Nicolas? Mas era sobre primata e quando falar mais na frente eu pergunto. Tá, beleza. Professor, Pois não. uma bioinvasão vai ser sempre prejudicial ou tem algum caso que naturalmente a espécie se adapta bem à fauna? É o jogo de varetas, né? A bioinvasão, ela pode causar efeitos cascatas complexos que podem, na verdade, causar danos terríveis ao ambiente, mas elas podem também se adaptar de tal forma que não necessariamente, embora todas essas espécies careçam de estudos mais profundos, todas elas carecem de estudos, todas, sem exceção, mas muitas delas têm impactos. Olha, eu vou dizer, tem espécies que em determinada situação têm impacto positivo. Eu vou chegar lá, mas, em geral, esses impactos são imprevisíveis. É como se você joga umas varetas, sabe quem já jogou vareta? Eu costumo falar isso. Você vai tirar, ao invés de tirar, você põe, né? Você vai tirar uma varetinha dali, pode desmantelar aquilo tudo, né? No caso da espécie invasora, quando você coloca, ela pode desmantelar aquilo tudo, ou não. Então, esses impactos, eles tendem a ser crescentes e podem ser irreversíveis. Podem. Quer dizer que não seja. Ou seja, esse efeito cascata tem a ver com aquele conceito de cadeia alimentar e cadeia de níveis de energia de um ambiente em que esse equilíbrio dinâmico está bem estabelecido naquela cadeia quando você introduz uma espécie. E ali ela pode causar um desequilíbrio ali e que, ao ela causar uma extinção local, por exemplo, de uma determinada espécie, por ela não estar adaptada, por exemplo, à existência desse eventual predador, vamos falar dessa espécie invasora que possa predar uma determinada espécie da cadeia, isso pode desencadear um efeito cascata. E esses efeitos cascata, naturalmente, são complexos, né? Outras questões precisam ser motivos de preocupação e, assim, como ela pode afetar a biodiversidade de forma geral? Se ela é introduzida dentro dessa cadeia, ela pode competir com uma determinada espécie, se ela for um equivalente ecológico daquela espécie, e se ela tiver mais adaptação e tiver determinadas, vamos dizer assim, resistência a determinados fatores ambientais, ela pode causar extinções locais ou não, mas ela vai causar predação, pode introduzir parasitas, micro-organismos de forma geral, podem causar hibridação, e essa hibridização ou hibridação é uma poluição genética que pode levar, inclusive, à extinção genética de determinada espécie animal, que eu vou ilustrar isso aí, o caso do Calitrix aurita, que é uma espécie de Calitrix que é nativo do estado do Rio, São Paulo, Minas Gerais, e que vem sofrendo impactos a partir desse processo. Alguma pergunta? Então, assim, agora, quando a gente vai parar e pensar, vem cá, quais são as medidas de controle para essas introduções de espécies? Esses controles, primeiro é preciso saber que as medidas de controle, elas devem ser, a sua grande maioria, preventivas. Porque uma vez estabelecida vamos dizer assim, ocorrendo o estabelecimento daquela espécie invasora, se torna cada vez mais difícil ações de extinção e controle daquele bioinvasor. Ou seja, quanto mais precocemente houver estratégias de monitoramento e controle,
mais efetivos eles podem se tornar. Por exemplo, se você detecta uma família de primatas que não é própria dessa região vivendo aqui, o quanto antes você criar mecanismos, por exemplo, como a retirada dessa família e não deixar que ela se reproduza e forme muitas e muitas famílias, centenas ou até 1 milhar de indivíduos, se torna difícil. Então, por exemplo, o controle de borda, como medida preventiva à introdução de espécies, o que significa? Seria os mecanismos fiscalizatórios que nós temos nas barreiras dos estados, dos países, dos municípios, que podem e devem ser efetivados do ponto de vista do controle, leis ambientais que restringam, que limitem a importação de espécies, principalmente de uma forma aleatória, vamos dizer assim. Essas leis, inclusive, existem. Além do controle, da fiscalização, a questão da educação ambiental, do conhecimento, né? A população, de forma geral, saber conhecer o tema, até mesmo porque o tráfico de animais silvestres é uma das maiores causas da introdução de espécies exóticas em ambientes diversos, e eles só ocorrem porque tem quem compre. Então, a questão da educação ambiental é muito importante nesse sentido, e aí eu vou ver esse slide aqui com você, né? Elas precisam ser essas medidas bem planejadas e implementadas em conjunto, ou seja, a fiscalização, a educação ambiental, né? E eventuais formas de erradicação da espécie, o que se torna, muitas vezes, uma utopia. Ninguém pode falar hoje em se erradicar o pardal do país. Isso não é um utópico. É utópico se falar, inclusive, hoje, numa erradicação de problemas que se tornaram gravíssimos, como a própria introdução dos calitriques, jacos e penicillata, que hoje se tornaram híbridos férteis aí já há bastante tempo e dominam aí e colonizam, populam, principalmente ambientes urbanos e periurbanos. E aí surgem diferentes hipóteses e opiniões de formas de erradicação, que aí, dependendo do autor, esses autores falam em eutanásia, e fala em castração, fala em diferentes formas de controle e erradicação de populações, o que a maioria das vezes não só é cruel, antiética e também ineficaz. Bom, eu queria abrir o microfone para vocês, porque eu procurei dar uma visão geral do que é a bioinvasão, e agora eu vou tratar de estudos de caso, de diferentes espécies no nosso estado. Alguém tem algum comentário a fazer? Professor, eu tenho uma dúvida. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá. Não ficou muito claro para mim se uma espécie que se dispersou vai ser necessariamente uma exótica invasora. Pode não ser. Pode não ser. Tá. Pode não ser, mas assim, regra geral, eu defendo uma posição que a colonização espontânea ela deve ser respeitada e monitorada e separada o joio do trigo. Ou seja, os processos de colonização espontânea devem ser vistos como colonização espontânea, embora que o conceito de bioinvasão inclua esses colonizadores, muitas vezes como uma espécie invasora. E os grandes processos de efetiva gravidade ocorrem normalmente quando essa bioinvasão é de origem antrópica, ou seja, não houve um processo lento e gradual de dispersão e colonização, mas houve
propriamente uma introdução a partir de uma origem antrópica de uma espécie em um ambiente que não estava sequer preparado para receber aquela espécie. Então, a maioria dos conceitos, Brenda, ele coloca essas duas condições dentro da definição de bioinvasão. Mas é preciso que nós, profissionais, técnicos, saibamos diferenciar para que não venhamos a agir de forma, vamos dizer assim, com uma visão desses diferentes casos. Porque a espécie que está se dispersando, ela pode ser considerada um dos processos do equilíbrio dinâmico da natureza. O equilíbrio dinâmico da natureza, ele tem dentro de algumas dessas premissas sempre a tentativa e erro, ou seja, a possibilidade de uma espécie ela tentar galgar novos territórios para que ela expanda a sua área de ação, o seu território. Isso é muito diferente de mecanismos de bioinvasão em que ocorre uma introdução pela ação humana, seja acidental ou proposital, de uma espécie num ambiente. Tá beleza? Sávio, eu queria que você falasse um pouco sobre a hibridização e qual realmente é o perigo dela, porque você pode perder, né, de fato, uma característica genética de uma espécie, mas, por exemplo, no caso dos calitriquídeos, né, que você tem a formação de um híbrido entre o penicillata e o aurita, e esse híbrido ele é fértil, ele, em teoria, ele ocupa o mesmo nicho ecológico, né? Qual seria o prejuízo para aquele ecossistema de um híbrido fértil, né? Qual seria realmente o perigo, então, a grande consequência disso? Então, eu vou responder rapidamente, porque eu vou mostrar as imagens disso. Sabe, já são 8h23 e vai acabar de novo a reunião daqui a 7 minutos. Você quer continuar na quinta-feira? Como é que tá? Da minha parte, eu sugiro que, se vocês estão gostando, a gente pode dividir em duas partes, porque eu considero que eu estou no meio da apresentação. Então, a gente aproveita mais, não é? Porque já são 8h23. Você está gostando, Cátia? É excelente. Obrigado. Eu ia falar exatamente isso, professor. Acho que para a gente aproveitar, continuar aproveitando nessa aula, é melhor que a gente continue na quinta-feira. Tá, nós temos mais 6 minutos. Vocês querem abrir perguntas ou quer que eu aproveite mais uns minutinhos aqui? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. Então, para uma espécie ser considerada bioinvasora, ela necessariamente tem que passar por aqueles 3 filtros? Tem. Para ela se tornar um exótico invasor, né, um bioinvasor, ela tem que passar por esses 3 filtros, porque senão ela não cola, né? Ela não se estabelece, ela não se torna, ela pode se tornar uma espécie introduzida localmente ali, e ela ainda está com as suas populações restritas em um determinado local que ela foi introduzida. Mas, no momento que ela se torna um exótico invasor, ou seja, ela passa a se dispersar, ela só consegue se dispersar após passar por esses filtros. Inclusive, ela só consegue se manter como um bioinvasor passando por esses filtros também, porque senão ela não se estabelece, mesmo localmente, mesmo que ela não consiga expandir a sua área territorial, os seus domínios, ela precisa passar pelos 3 filtros, né? O filtro biogeográfico, o filtro fisiológico e o filtro biótico, porque senão ela não deixa descendente, ela não se estabelece. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Bom, quando faltar
Eu vou tratar principalmente dos primatas na próxima, a partir do nosso encontro. Nós vamos fazer um estudo de caso dos primatas neotropicais da família Callitrichidae que habitaram aqui a nossa região, os que habitam e os que deixaram de habitar em determinados locais. Então, assim, só dando uma introdução, essa espécie que vocês estão vendo aí é o sagui de tufo preto, que é um calitriquídeo que tem as suas populações endêmicas próprias do Brasil central. Chega não só à região de Cerrado, mas com bordas ali, com limítrofes, regiões limítrofes com o Nordeste brasileiro, mas que tem a sua distribuição principalmente no Brasil central. Ele é chamado de Callitrix penicillata, porque tem como se fosse um pincelzinho, ou seja, tanto pós como anterior ao pavilhão auricular, ele possui tufos enegrecidos, pretos, negros, que caracterizam muito bem esse Callitrix, essa espécie, que não é do estado do Rio de Janeiro, e foi trazida para cá pelo tráfico de animais silvestres. Os registros do Callitrix penicillata existem no Rio de Janeiro desde a década de 60, 1960. Então, ele é uma dessas espécies. Outra espécie que foi trazida pelo tráfico de animais silvestres para o Rio de Janeiro é um Callitrix, ou seja, do mesmo gênero, parecido, mas não igual, que é outra espécie, é o Callitrix jacus. O jacus é o sagui de tufo branco. Repara, esse foi fotografado num laboratório alemão, e ele tem a foto que um amigo meu trabalhava lá, e ele fez essa foto, eu uso aqui. O sagui de tufo branco, ele é próprio do Nordeste brasileiro. Então, esse sagui aqui é o sagui de tufo preto ou mico-estrela, por causa dessa estrelinha que ele tem na testa, são vários nomes populares. E esse aqui é o sagui de tufo branco, que é o Callitrix jacus. Essas duas espécies, elas podem cruzar entre si e formar híbridos férteis. Ah, professor, mas o conceito de espécie que eu estudei, espécie não cruza entre si e não forma híbrido fértil. Lamento, porque assim realmente é complexo, porque primeiro existem hoje um batalhão de conceitos de espécie. E muitas vezes os taxonomistas definem espécies e subespécies em indivíduos que têm características fenotípicas que não necessariamente os impedem de cruzar e dar híbridos férteis, que é o caso aí desses dois callitriquídeos. E esses dois callitriquídeos foram trazidos para o estado do Rio de Janeiro ao longo das últimas décadas. Detalhe, o Callitrix jacus, existe registro na Serra da Carioca, na Floresta da Tijuca, existem registros de 1919 de que esses animais já existiam introduzidos aqui nas florestas do Rio de Janeiro. E o Callitrix penicillata, as introduções que se fizeram mais nas últimas décadas. Então, esses animais foram trazidos muitas vezes soltos até pelo